Nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, a ministra Marina Silva toma posse numa solenidade bastante prestigiada. O ministro da Casa Civil estava lá, o Rui Costa, também o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, a ministra das Mulheres, muitas autoridades lá presentes, a primeira-dama, Janja da Silva, e um auditório lotado de pessoas. O ambiente era de muita alegria, de muita esperança e na construção de uma pauta de meio ambiente bastante ampla. E aqui eu já vou trazendo para vocês alguns comentários específicos sobre temas que a ministra traz e que indicam aí os caminhos que serão seguidos. Vamos falar então, em primeiro lugar, do desmatamento. Veja que a ministra traz essa expressão desmatamento zero como uma meta para a Amazônia, então ela cita isso como uma meta da Amazônia e não fala em desmatamento ilegal zero, falou-se de desmatamento zero. Não explicou o que isso significa, mas dá um indício aí de que haverá mudanças, né, nessa perspectiva do novo governo aí, sobre as políticas de desmatamento, supressão de vegetação na Amazônia em primeiro lugar, e precisamos ficar atentos aí com o que vem adiante. Vamos lembrar que qualquer política nesse sentido que mude, né, do desmatamento legal zero, ou seja, não permitir mais desmatamentos, depende de alteração no Código Florestal, e isso depende de um grande concerto, né, uma concertação com todo o Congresso Nacional, com os setores econômicos interessados. Se for isso, será um desafio bastante significativo aí para esse novo governo implantar essa política do desmatamento zero. O desmatamento ilegal zero, esse já não precisa, né, de alteração de legislação nem nada disso. São metas a serem cumpridas aí com todo o plano de combate ao desmatamento, PPCDAM, que vem numa estrutura grande, como eu falei no vídeo anterior, com 19 ministérios envolvidos, mais 7 órgãos do governo federal, mais os governos dos estados envolvidos numa demanda, né, numa agenda para construir políticas públicas para controlar o desmatamento. Então, isso passa por uma série de ações que não estão situadas só no Ministério do Meio Ambiente, e a ministra fala isso, que ela espera que toda a coordenação desse grupo interministerial seja feita lá no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, ou seja, coordenado pela Presidência da República, porque a orquestração dos ministérios como um todo depende do Presidente da República como titular dessa ação, determinando ali que os ministérios tomem providência com relação a isso. Bom, além disso, né, a ministra traz falas significativas que eu vou pontuar aqui. Como eu disse, o discurso foi bastante longo, mas tem alguns pontos que vale a pena a gente comentar e costurar. Ela fala muito do processo de trazer as comunidades, então ela reforça isso de uma forma muito clara. Ela usa uma expressão interessante de justiça climática e de combater o racismo ambiental, né? Do que a ministra está falando? Falando de um conjunto de coisas que significa, né, nesse viés, justiça climática e combate ao racismo ambiental todo o efeito adverso das mudanças do clima ou do desenvolvimento que não acontece de forma sustentável, ele acaba sendo refletido para as comunidades mais pobres e para aquelas pessoas que estão aí nas periferias das cidades ou ainda aquelas pessoas que estão em regiões do Brasil que não foram desenvolvidas, como é o caso aí da Amazônia. Então, para que isso se evite, ela traz um componente bastante forte na sua fala, falando de bioeconomia, falando de desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade para que os produtos da floresta, os produtos da vegetação nativa, a construção de cadeias produtivas, envolvendo, então, a valorização dos povos e dos ambientes naturais. Então, isso é bastante significativo, isso é um desafio imenso no Brasil. Pouco se tem, né? O que nós vamos encontrar aí são projetos, algumas coisas acontecendo de forma muito pontual, sem escala, e é um desafio grandioso, né? Como é que se desenvolve cadeias produtivas, lá desde do produto, mantendo a floresta em pé, até o consumidor final, protegendo essas populações das florestas e, ao mesmo tempo, garantindo o desenvolvimento dessas populações. É um desafio grande, ela coloca isso como uma pauta estratégica e realmente eu concordo com ela. A situação do desmatamento, a situação que envolve os recursos naturais no Brasil, eles não têm como não passar
pelo desenvolvimento econômico. O que isso significa? Enquanto um hectare de terra nesse país estiver produzindo commodities que valham mais do que a floresta em pé, nós vamos continuar nessa ação contínua e interminável de combate ao desmatamento. Então é preciso, e essa é uma pauta que ela traz com força, e é uma pauta necessária, e é um grande desafio, porque nós não conseguimos ainda no Brasil construir uma estratégia para isso, mas acredito, né, que nós já temos aí, né, Brasil afora, algumas experiências, algumas perspectivas que podem aí ganhar em escala. Ela fala muito, né, dos nossos ativos ambientais, e claro, o que são ativos ambientais, né? É preciso que nós consideremos isso. Se os países desenvolvidos estão emitindo aí todos os gases de efeito estufa diante do seu processo de industrialização, sobretudo aí Estados Unidos e China, aqui os ativos são naturais, que significa o seguinte, né? Como esses outros, né, internacionalmente, exigem, né, ou demandam que o Brasil faça um uso mais racional e sustentável dos seus recursos naturais, é preciso que isso seja valorizado. Esses nossos ativos, eles não têm água, eles não têm um clima, eles não têm biodiversidade, eles não têm populações tradicionais. Então, esse conjunto de ativos precisa ganhar valor de mercado, precisa ser valorizado, e a ministra traz isso de forma muito clara, né? É preciso que a gente entre nessa balança, não como um país que fique paralisado na sua ação, mas que transforme a sua realidade em ativos, ou seja, que os nossos recursos naturais possam receber essa qualidade de valor econômico, socioambiental e natural, né? Isso é um discurso bastante interessante, vamos ver aí como é que o governo vai se estruturar para conseguir colocar essa pauta com força, inclusive no âmbito internacional, porque os recursos financeiros, né, a gente já sabe das finanças aí do nosso país, eles precisam vir de fora, como já vem, por exemplo, no caso do Fundo Amazônia, da Alemanha e da Noruega, é preciso que se crie aí um ambiente em que os nossos produtos e os nossos ativos realmente se realizem economicamente. A ministra traz na fala uma coisa bastante importante aqui para o agronegócio. Ela diz o seguinte: nós precisamos abrir mercados para os nossos produtos. O que ela está dizendo com isso? Os nossos produtos agropecuários hoje, nós estamos falando da soja, da carne, do milho, do feijão, do arroz, enfim, ele já tem um mercado internacional em andamento, né? A nossa maior balança econômica está aí no mercado internacional, a balança brasileira, né? Envolvida aí com os produtos agropecuários, porém, né, preciso que se diga, há um risco de que isso comece a se reduzir ou hajam bloqueios comerciais para os produtos brasileiros em razão da pauta ambiental. Isso é um movimento internacional, sobretudo aí da Europa, e ela traz o seguinte: nós precisamos garantir, então, a segurança ambiental, a legalidade dos nossos produtos e sustentar os nossos mercados. Essa é uma fala importantíssima. Por quê? Né? À medida que o tempo está passando, as COPs vão se realizando, os países vão se reunindo, há um risco, né? É um risco colocado, as próprias trades do mercado, né? As importadoras, exportadoras dos produtos agropecuários brasileiros já colocam isso como regras de comercialização dos produtos, né? Já apontam que produtos que venham de áreas desmatadas, produtos que não têm a cadeia produtiva mapeada e que, portanto, possam vir de áreas com passivos ambientais, já não estarão mais no mercado sendo comercializados. Então, essa fala dela é uma fala importante que sustenta várias políticas aí, como o cadastro ambiental rural, como os programas de recuperação ambiental para solucionar os passivos e dirigir, portanto, a segurança dos nossos mercados. Essa é uma fala que ela traz significativa aí para a nossa balança comercial, então fica aqui o nosso aviso, porém, né, é importante que se diga, esse é um tema sensível, que precisa envolver o setor do agronegócio, o setor da indústria, para que seja feita uma transição, para que seja feito um diálogo com esses setores, para que não se tenha tensões muito grandes entre o desenvolvimento ambiental, as políticas públicas ambientais e os setores produtivos. É muito diálogo que tem que acontecer para que essa pauta tenha sucesso, mas é uma fala e um discurso bastante importante. Ela traz também uma fala significativa sobre meio ambiente urbano, e aí ela diz o seguinte: é criada lá, né, no âmbito da estrutura, uma secretaria
para os ambientes urbanos, aí nós estamos falando de saneamento, estamos falando dos lixões, ela fala muito de um pedido do presidente Lula para um olhar especial para os catadores. Então, nós estamos falando aí de um público e de uma estrutura que também terá um olhar do Ministério do Meio Ambiente, no caso aí dos ambientes urbanos, e nós estamos falando aí de qualidade de vida nas cidades, né? E isso envolve uma série de circunstâncias, drenagem, envolve toda a área de saneamento, que não há infraestrutura de saneamento, mas a política de saneamento como uma ação necessária e que se dará continuidade, e ela traz isso na fala. Bom, ela fortalece muito o controle social e a participação social, que de fato foi reduzida no último governo. Então, o que significa, né? Na estrutura lá, como eu disse já no vídeo anterior, tem mais de 13 conselhos que foram recriados ou criados, em que as políticas públicas serão desenvolvidas ali, e penso, né, até pela fala dela, que o que se traz nesse momento, além da participação social que ocorreu lá no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, agora o fortalecimento dessa participação social como uma garantidora da implementação e da sustentação dessas políticas que serão aplicadas ou recriadas nesse momento, para que se sustentem no futuro diante de um novo governo ou de uma nova estrutura que pense diferente do que está sendo construído agora. E ela diz isso muito, né, que só se sustentou muita coisa que não foi totalmente destruída porque teve a participação social, sejam lá da mídia, seja dos servidores públicos, seja da sociedade que se dirigiu, né, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, para derrubar algumas normas aí que foram afetadas no último governo. Então, essa participação social ela vem com força, a ministra traz as conferências nacionais como uma ação que o Ministério vai desenvolver, e um conjunto de esforços aí de diálogo para que a transparência tanto na formulação, ela diz isso, a participação social tanto na formulação das políticas públicas quanto na sua implementação. Uma fala importante, significativa, muda tudo, né? Porque a participação social, ela é significativa, ela é importante, porém, ela exige aí muito diálogo e alonga-se bastante as tomadas de providências, a execução das políticas públicas, porque o diálogo em si e o controle social vão exigir esse alongamento, porque não se vai direto, né, à implementação, mas se constrói a política pública de forma dialogada. Muito bem. A ministra fala em algumas coisas também, ainda nesse contexto da participação social, que é a reestruturação do CONAMA. O CONAMA ficou paralisado. Eu recentemente escrevi, agora no último sábado, dia 31 de dezembro, um artigo sobre o CONAMA especificamente. Convido vocês a olharem lá no site do consultor jurídico, do Conjur, na coluna Ambiente Jurídico. Eu aprofundo bastante essa discussão do CONAMA, e a ministra diz, então, que o CONAMA vai ser fortalecido, e no CONAMA nós temos ali a participação dos estados, de vários entes de governo, do governo federal e também da sociedade civil. Então, há ali um indicativo, né, de que a reestruturação da construção das políticas públicas de forma participativa, elas serão dadas com ênfase ali a partir do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Bem, a ministra traz como um grande desafio, e esse é importante, né? Ela fala que nós temos uma meta de atingir 12 milhões de hectares recuperados. Essa é uma meta estabelecida aí nos governos anteriores para a recuperação de áreas degradadas. Nós não temos, né, uma estrutura implementada no Brasil hoje que dê conta desse resultado. Por quê? Recuperação ambiental exige, além de ciência, além da academia desenvolver isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de biomas como a Mata Atlântica, onde tem um regime climático diferenciado, com chuvas ao longo de todo o ano, próximo a bancos de sementes, quando for o caso, o ambiente até tem uma maior tendência, por exemplo, de se regenerar sozinho. Ou seja, né, se isola o ambiente e ele por si mesmo, ao longo do tempo, ele vai se regenerando. No Cerrado não é assim que acontece, só para dar um exemplo. O Cerrado precisa ser induzido. Nós não temos pesquisas de escala, algumas ações pontuais estão acontecendo. Só para abrir um parênteses, no estado de Goiás nós temos o programa Juntos pela Araguaia, que é uma ação piloto para desenvolver projetos de recuperação, só que falar em 12 milhões de hectares envolve, além de toda essa pesquisa, do conhecimento técnico, de tecnologia de desenvolvimento de recuperação ambiental, envolve cadeias produtivas.
Alguém tem que produzir as mudas, coletar as sementes, precisa treinar, capacitar pessoas para que as técnicas de restauração sejam feitas de forma adequada e o mais próxima possível, copiando a natureza, para que a gente não tenha ali uma recuperação que não tenha biodiversidade, o que não é o caso. Há uma série de questões aí envolvidas, a ministra não traz qual é a estratégia, mas ela fala dessa meta e é um desafio enorme. Ela diz, inclusive, que para atingir essa meta, nós estamos falando aí em torno de 260 mil empregos, o que é verdade, empregos verdes, pessoas que vão estar, né, com a mão na massa lá, fazendo a recuperação ambiental. Porém, esse é um grande desafio nacional e que está aí colocado, esperamos aí que realmente ele possa ser desenvolvido, envolve muito dinheiro, não é barato fazer recuperação ambiental, então vamos ver aí como é que o governo federal vai trabalhar com isso. Fala também em muitas parcerias, e de fato é necessário, né? A gente já sabe que a estrutura de governo não é capaz de resolver tudo isso. E, para encerrar, a ministra, ao trazer todas essas metas e ações aí que o governo vai desenvolver, ela sabe, reconhece, ela diz a seguinte frase: não há mágica, nada disso se faz magicamente. É preciso muito trabalho, muito diálogo, muita construção política para que tudo isso seja realizado e implementado, vindo aí de uma estrutura que está bastante deficitária, com órgãos públicos que foram fragilizados, com poucos servidores e assim por diante. Então, lembrando, né, é um desafio, ela reconhece isso, sabe que isso vem de trabalho e vem do exemplo, e ela diz, é preciso liderar pelo exemplo, por vontade de realizar, né, vontade política de realizar e por necessidade. Essa é como ela conclui mais ou menos a fala dela, e eu quero aqui, só para encerrar, chamar atenção a 2 pontos. O primeiro é que durante todo o discurso, ela fala em muitas ações que foram executadas no governo Lula. Ela não traz o governo da Dilma com nenhum resultado. Durante todo o discurso dela, ela fala do que foi feito, o que foi bacana, o que aconteceu lá atrás, quando ela era ministra, mas ainda sempre no governo Lula. Ela não cita nenhuma vez o governo Dilma, e isso é importante porque ocultamente nessa frase certamente tem uma crítica ao que veio sendo construído na agenda de meio ambiente no governo Dilma. E claro, Temer e Bolsonaro nem se fala. E por fim, eu trago aqui uma crítica importante. Ela fala muito pouco dos estados, em algum momento ela diz, é necessário que todos estejamos juntos nessa agenda, mas ela não traz os estados como uma liderança ou a agenda estadual como algo a ser reforçado. Isso ficou sem estar na fala, me chamou bastante atenção. Por quê? Porque há 10, 15 anos atrás, quando ela esteve como ministra, né, na primeira vez, os estados tinham um esforço bem menor do que esse alcançado nos últimos 10 anos, sobretudo depois da Lei Complementar 140, que é de 2011. Então, hoje, boa parte da agenda ambiental está na mão dos estados por competência legal e a ministra não traz os estados, né, numa estratégia de liderança nessa pauta. Então, fica aqui as minhas considerações sobre isso. Os estados são importantes e, mais do que importantes, necessários, porque as competências legais, na maioria dos casos, está nas mãos estaduais. Então, com essas considerações aqui, eu posso resumir e concluir dizendo que foi um discurso bastante abrangente, envolveu todas as pautas, de animais a mudanças do clima, desmatamento, recursos hídricos e tudo mais, e o desafio é enorme e a gente deseja aí muito sucesso para a gestão da ministra Marina Silva. Até a próxima.